Urgência emocional. Mãe maluca troca fechadura, revelando um segredo incrível e transformador. Dona Maria nunca pensou que um dia chegaria a esse ponto. A sensação de estar presa em uma rotina insuportável a consumia, e uma profunda frustração despontava a cada dia que saía para trabalhar na lavanderia. Depois da morte do marido, parecia que a vida havia decidido parar para ela. Com 2 filhos, Lucas e Ana, que lunaticamente sonhavam com um futuro melhor, Maria se sentia uma guerreira sem armadura, lutando batalhas diárias que não pareciam ter fim. Ao chegar em casa, cansada do cheiro de detergente e da pressão de atender clientes exigentes, de repente, decidiu que algo precisava mudar. Com um impulso quase irracional, Maria trocou a fechadura da porta de casa, sentindo-se pela primeira vez no comando de sua vida. Mas o que ela não esperava era que isso desencadearia uma série de eventos absolutamente transformadores. Ao retirar a velha fechadura, uma caixa de madeira, empoeirada e esquecida, caiu de dentro do armário. O coração de Maria disparou. O que seria aquilo? Tremendo de ansiedade e curiosidade, Maria quebrou o cadeado enferrujado. Ao abri-la, uma pilha de cartas e documentos amarelados apareceu diante de seus olhos. Eram registros que falavam de uma herança esquecida, uma casa antiga e um patrimônio escondido por gerações de conflitos familiares. O que antes parecia um cotidiano sem graça agora se transformava em um mistério que poderia mudar tudo. Quando Lucas e Ana descobriram a verdade, o que começou como um simples segredo logo se transformou em um turbilhão emocional. O coração de Lucas, pulsando forte de esperança, encheu-se de ambição. Essa casa pode ser nossa passagem para algo maior, mãe. Podemos sair dessa vida, abrir um negócio, ele exclamou com os olhos brilhando. Mas Ana, doce e ponderada, sentiu um peso no peito. E o que fazemos com a nossa memória, Lucas? A família é mais importante do que qualquer patrimônio, ela retrucou, angustiada. As discussões começaram a ecoar pelas paredes da casa, transformando o lar em um campo de batalha. O amor que sempre os uniu parecia estar à beira do colapso. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, começou a sentir o peso da responsabilidade. O que realmente importa? O que será melhor para nós? Ela questionou, o coração dividido. O que deveria ser uma oportunidade de liberdade estava se transformando em um dilema. O tempo pressionava, e as revelações que vinham à tona eram apenas o começo. Com o futuro à vista, Maria se perguntava, a herança realmente poderia comprar a felicidade que tanto desejavam? Ou seria a união e o amor que eles tinham construído ao longo dos anos o que os tornava ricos? O drama familiar apenas começava, e as decisões que tomariam dali em diante moldariam não apenas suas vidas, mas também o que significa ser uma família. Maria sentou-se na mesa da cozinha, observando os filhos envolvidos em uma discussão cada vez mais acalorada. As vozes de Lucas e Ana pareciam um eco sem fim dentro daquela pequena casa. Enquanto a tensão crescia, a mulher olhou para as cartas espalhadas pela mesa, como se elas pudessem oferecer uma resposta para o dilema que enfrentavam. O cheiro do café fresco no ar não conseguia dissipar a névoa de incerteza que se formava. É só uma casa antiga, gente. Temos que pensar no que realmente queremos. Ana tentava se fazer ouvir, mas sem força suficiente. Lucas, por sua vez, embrenhava-se nas possibilidades e oportunidades que aquela herança poderia oferecer. Ele parecia ver a casa como uma porta aberta, um convite a um futuro promissor. Mas e se estiver cheia de problemas? E se não for tudo isso que você imagina? Ana insistiu, seu olhar era de preocupação, não de desespero, mas um anseio por manter a unidade da família. Maria assistia à discussão, onde seu coração se espremia entre os impulsos de Lucas e as reflexões de Ana. Os dias seguintes foram carregados de expectativa e ansiedade. Maria decidiu que não poderia deixar o conflito tomar conta do lar. Com uma determinação renovada, ela propôs que fossem juntos até a casa da herança. Vamos ver com os nossos próprios olhos o que encontramos. Pode ser que o que temos na memória é mais valioso do que o que está nas cartas, sugeriu, sentindo um novo fôlego de esperança. No dia da visita, o sol brilhava intensamente, quase como se o universo estivesse dando uma nova chance àquela família.
Ao chegarem à propriedade, uma construção antiga e imponente, uma mistura de sentimentos invadiu o coração de Maria. As paredes sujas, o jardim descuidado, tudo fazia parte de uma história que também era deles. Os três entraram, e o cheiro de mofo e madeira envelhecida envolveu-os. Cada cômodo parecia sussurrar memórias do passado. Maria começou a explorar com cuidado, tocando os móveis empoeirados e tentando imaginar a vida que ali tinha acontecido. Ana, por um instante, esqueceu as preocupações e começou a desenhar no chão de terra algumas flores que queria plantar. Lucas, entretanto, já sonhava alto, contando os planos que tinha para reformar o lugar e abrir um negócio. A gente pode fazer isso dar certo, mãe. Ele repetia, sua empolgação transcendia a fragilidade do momento. Mas quando Maria chegou ao antigo quarto do casal, um misto de nostalgia e tristeza tomou conta dela. As cartas que tinha lido em casa começaram a ecoar em sua mente, e mesmo a vontade de sonhar se misturava com lembranças dolorosas. Ali as paredes carregavam risos e lágrimas, momentos compartilhados que não podiam ser apagados. Esse lugar tem uma história que não podemos esquecer, implorou Maria, a emoção transbordando em sua voz. A nossa família é o que vale, não podemos deixá-la se perder por um sonho enganoso. O silêncio reinou por um instante, mas logo que embalida a chegada da verdade queimou no ar. O destino da família dependia do que escolheriam fazer a partir de agora. Maria olhou para os filhos. A casa antiga escondia não apenas o passado, mas também um futuro. Precisamos decidir juntos, pediu, o coração aos pedaços. Quando de repente um barulho repentino ecoou do fundo da casa, interrompendo o clima tenso. Todos se entreolharam, cada um sentindo uma saudável mistura de medo e curiosidade sobre o que poderiam encontrar agora. Quebrou-se o silêncio e a tensão, abrindo uma nova porta para o que estava por vir. O que poderia estar à espreita ali dentro? O barulho reverberou como um trovão dentro da casa. Maria e os filhos congelaram, os rostos pálidos em meio à poeira que pairava no ar. O eco do impacto era inquietante, misturando-se à expectativa que já vibrava entre eles. Uma porta rangia lentamente como se o próprio lugar estivesse despertando de um longo sono. Vamos lá, vamos ver o que é, disse Lucas, impressionado, mas ao mesmo tempo determinado. Ele avançou em direção ao som, com Ana e Maria em seu encalço. Chegaram a um corredor escuro, iluminado apenas pela luz que escapava pelas janelas empoeiradas. A madeira do piso estalava sob seus pés, criando uma sinfonia de sons que parecia apressá-los. O barulho que os havia atraído surgira de um cômodo ao fundo. Lucas, um misto de ansiedade e curiosidade em seu olhar, empurrou a porta entreaberta. O cenário que se descortinou era absolutamente inesperado. Quando a porta se abriu, uma pilha de caixas cobertas de poeira revelou-se, mas não era isso que chamava a atenção. No centro daquele espaço, uma velha mesa estava repleta de objetos estranhos. Uma lupa, um velho diário e algumas fotografias em preto e branco se espalhavam, como fragmentos de uma vida esquecida. Olha isso, exclamou Ana, segurando uma das fotos. É a vovó, e aqui estão os meus tios. Maria se aproximou, o coração acelerado. Em meio a uma pilha de papel, seus dedos sentiram uma textura diferente. Era uma carta amarelada e desgastada, quase como se tivesse sido guardada com muito carinho. Enquanto ela começa a ler, as palavras a transportavam para um passado muito distante, revelando segredos que a família havia guardado por décadas. Eu nunca quis que os meus filhos soubessem. Começou a carta, e logo Maria se sentiu envolta em um turbilhão de emoções. A revelação de que a avó havia feito sacrifícios para proteger a família das dificuldades a deixaram atordoada. Ela olhou para os filhos, cujos olhos estavam fixos nela, envolvidos pelo drama que estava se desenrolando. O peso da história se tornava cada vez mais palpável. Ela construiu tudo isso por vocês, Maria sussurrou, a voz embargada. Era uma mãe além do seu tempo, sempre pensando em nos proteger. A cada frase lida, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, um alívio inexplicável misturado com tristeza e orgulho. O que mais ela não contou? Ana perguntou, a emoção quase visível em sua voz. A curiosidade agora pulsava entre eles como um encanto novo a ser explorado. Lucas, empolgado, começou a revirar as caixas. As ideias para a reforma da casa rapidamente se transformando em planos para ressuscitar a história familiar que parecia ter se perdido através dos anos. Mas no fundo, Maria sabia que eles estavam apenas arranhando a superfície. Aquele lugar guardava mais segredos, mais emoções, e a verdade ecoava pelas paredes como um chamado. Temos que descobrir tudo isso juntos, decidiu Maria. Essa casa não é apenas um projeto, é parte da nossa história. Precisamos entender quem éramos e quem podemos ser. Ainda envoltos na atmosfera do mistério, Maria sentiu um novo impulso dentro de si.
Mas antes que pudessem continuar a busca pelas respostas, um novo som fez com que seus corações acelerassem novamente. Algo estava se movendo entre as sombras como se outros segredos, guardados por muito tempo, quisessem vir à tona. Vocês ouviram isso? Perguntou Maria, o medo começando a se misturar à expectativa. O que mais a casa antiga poderia revelar? E quem ou que estaria à espreita no escuro? O coração de Maria parecia querer escapar pelo peito. O som que havia ecoado por entre as paredes agora transformava-se em um sussurro inquietante, preenchendo o corredor com uma tensão palpável. Lucas e Ana trocaram olhares nervosos, e a adrenalina os impulsionou a se perguntarem: seria alguém? Ou apenas o velho casarão jogando seu charme de mistério? Vamos em frente, decidiu Lucas, em um acesso de coragem. Ele deu um passo à frente, o nervosismo refletido em sua postura. O que poderia ser tão assustador? Um rato? Um gato? Mas uma parte dele estava lutando com outro pensamento. E se o barulho fosse mais sério, algo enterrado nas sombras da casa, só esperando a oportunidade de emergir? Maria apertou a carta contra o peito, como se as palavras escritas pudessem protegê-la. A determinação de explorar o local se misturava ao receio de descobrir algo que talvez não quisesse saber. Cuidado, tá? Disse ela, sua voz um pouco mais firme do que o que realmente sentia. Assim que Lucas empurrou a porta do outro cômodo, uma brisa gelada atravessou o ambiente, fazendo-os estremecer. O jovem estudou o espaço à sua frente, um pequeno escritório cheio de mais objetos antigos. O pó dançava sob a luz fraca, como se cada átomo de história jocosa estivesse tentando lhes falar. Na parede, um quadro na penumbra chamava a atenção. Aproximando-se, Lucas percebeu que era uma pintura da avó com um olhar intenso e profundo, quase que protetor. Olha, mãe! Olha a vovó! Ele exclamou apontando. Maria sentiu um arrepio, a sensação de que ela poderia chegar a ouvir o que sua avó teria a dizer. Ana estava agora aos pés de uma estante coberta por anos de esquecimento. Com cuidado começou a examinar os livros desgastados, e um título lhe chamou a atenção: Segredos da Família. Olhos arregalados, ela retirou o livro da prateleira, levando a poeira a fazer um pequeno espetáculo no ar iluminado. O que você acha que pode ter aqui dentro? Indagou com a expectativa pulsando em suas veias. Maria se aproximou, sentindo a ansiedade se transformar em um delicado fio de esperança. Talvez se a gente juntar tudo isso, a carta, as fotos e agora o livro, possamos realmente entender nossa história. E a casa? Será que também guarda mais segredos? Lucas perguntou, uma ideia brilhando em sua mente. Assim que Ana abriu o livro, uma folha amarelada deslizou e caiu lentamente aos pés deles. Uma carta. Mais uma. Esta estava mais bem conservada, com uma caligrafia elegante que parecia quase dançar sobre o papel. Se você está lendo isto, saiba que a verdade é um dom poderoso, mas também uma dor que pode ferir. O silêncio caiu como um peso quando Maria começou a ler em voz alta. Cada palavra parecia irromper como um trovão, revelando uma história de amor e desilusão que nem mesmo a avó poderia ter imaginado. A tensão subiu enquanto destrinchava as frases. Um romance perdido, promessas quebradas, e segredos que pareciam ter um custo elevado. E quando Maria chegou no final, algo no ar mudou. O clima pesado se fundiu em um calafrio gélido, como se a própria casa estivesse escutando e respondendo. Mãe, o que mais ela poderia ter enfrentado? Lucas sussurrou, quase como se estivesse mais preocupado com o que mais poderia ser revelado do que preparado para qualquer nova descoberta. De repente, o barulho que os tinha atraído até ali voltou a ecoar. Mas desta vez era mais forte, mais claro, uma batida. Alguém ou algo estava do lado oposto da porta. Maria sentiu o medo se invadir novamente, e antes que pudesse pensar duas vezes, a decisão estava feita. Vamos descobrir. A porta se abria lentamente à frente deles, expondo que só a casa conhecia o que mais poderia surgir no escuro. A porta rangeu, abrindo-se com um estalo que ecoou como um aviso desesperado. O trio prendeu a respiração, o medo e a curiosidade misturando-se em um só. Eles mal puderam discernir o que havia do outro lado. O espaço era escuro, mas havia uma luz fraca dançando ao fundo, quase como se estivesse convidando-os a entrar. Lucas deu um passo à frente, sua coragem desafiando a incerteza. Maria e Ana trocaram olhares, compreendendo que não havia como voltar atrás. Antes que o som se dissipasse, eles se adentraram no novo cômodo. Os olhos se ajustaram, e logo puderam ver que estavam em um pequeno porão. A atmosfera era pesada, opressiva, mas havia algo ali que atraía como um magnetismo. No canto, uma mesa antiga estava coberta de objetos empoeirados. Era um verdadeiro relicário de histórias esquecidas. Entre eles, uma caixa de madeira entalhada chamou a atenção.
Lucas, intrigado, dirigiu-se até ela e começou a examinar. Isso parece antigo, quem sabe o que pode ter aqui dentro? Ele murmurou, já abrindo a caixa com cuidado. Os dedos tremiam não só pela expectativa, mas pelo receio do que poderia estar oculto. Maria e Ana se aproximaram, a ansiedade palpável em suas expressões. Quando Lucas finalmente levantou a tampa, um cheiro de mofo e papel envelhecido invadiu os sentidos. Dentro havia uma série de cartas, amarradas com um cordão desgastado, e uma pequena fotografia desbotada. Ana pegou a foto, os olhos se arregalando ao reconhecer a imagem. Essa é a vovó. E quem é essa mulher ao lado dela? Não parece com ninguém da família. A incerteza em seu tom fez o coração de Maria disparar. Enquanto Lucas começava a folhear as cartas, suas mãos tremiam lentamente, revelando um íntimo confessional. Aqui está escrito algo sobre um amor não correspondido. Tem nomes, datas, parece que ela estava apaixonada por um homem que a família desaprovava. Para cada palavra que eles liam, novos e complexos sentimentos surgiam. O amor, a dor, as escolhas que moldaram a história deles. Maria sentiu uma conexão intensa com a avó, um fio invisível se estendia entre elas em meio ao tempo e ao espaço. Mas o que mais poderia estar escondido ali? A casa parecia ser um labirinto de segredos, o tipo de busca que poderia terminar em descobertas deliciosamente dolorosas. De repente, um vento uivou lá fora, e a porta ao fundo se fechou com um golpe fantasmagórico, saltando a adrenalina para níveis extremos. Maria se virou assustada, enquanto Lucas se apressou a empurrar a caixa de volta. Vamos, não podemos ficar aqui. A urgência em sua voz era clara, mas a curiosidade ainda os prendia. Antes que pudessem decidir o que fazer, um estrondo ecoou da direção da porta que haviam deixado entreaberta. Era um chamado ou uma advertência. De todos os lugares que visitaram na casa, esse era o momento mais crucial. Maria sentiu que a resposta que buscavam estava mais perto do que eles podiam imaginar. E se tudo o que encontramos aqui puder mudar a forma como vemos nossa família? Ana questionou, quase como um sussurro. E se isso nos custar algo que não estamos dispostos a pagar? Completou Lucas com o olhar fixo na porta. Maria olhou para a caixa e para os amigos. A escolha estava diante deles: permanecer na busca pelas verdades do passado ou se refugiar na segurança da ignorância. O barulho à porta agora parecia desesperado, uma corrida contra o tempo, como se alguém ou algo quisesse entrar. Precisamos escolher, e rápido, Maria exclamou, sentindo um misto de esperança e temor. O que mais a casa poderia revelar? E qual seria o preço que eles teriam que pagar por essa verdade? O coração dela palpitava enquanto eles aguardavam a próxima revelação. O ar ficava mais denso a cada segundo que passava. A tensão era quase palpável. Maria olhou de um para o outro, os rostos de Lucas e Ana refletindo o mesmo dilema que pesava em seu peito. O som da porta rangendo pela pressão do vento era como um alerta. Devemos decidir agora, ela insistiu, tentando controlar a voz que saía trêmula. O que fazemos? O que nossa família pode ter escondido? E isso realmente vale a pena? A caixa ainda estava aberta, sua carga de segredos desprezíveis frente a um passado repleto de sombras. Lucas, com um brilho nos olhos, falou devagar: se ela teve um amor proibido, talvez existam mais histórias, mais segredos. Ana, por sua vez, lutava entre a curiosidade e a cautela. E se isso mudar tudo? E se nossa avó era alguém que nunca conhecemos de verdade? Sua expressão se iluminava e se escurecia em um ciclo de emoções conflitantes. Vamos pegar as cartas e sair. Devemos investigar, mas não podemos nos deixar levar de maneira imprudente, Maria concluiu, decidida. A voz dela carregava um peso de autoridade que fez Lucas e Ana sentirem, mesmo que relutantes. Lucas colocou as cartas cuidadosamente dentro da caixa e a fechou. O estalido da madeira parecia mais alto do que deveria, ressoando na escuridão do porão. Antes que pudessem se mover em direção à porta, uma luz momentânea iluminou a sala, como um flash de esperança ou um aviso. O que foi isso? Ana perguntou, a voz tremendo. Não sei, mas precisamos sair agora. Lucas disse, já se dirigindo à porta, puxando os amigos para trás dele. Quando se aproximaram, o barulho do vento parecia ganhar forma e um som abafado começou a ecoar. Era como se algo estivesse rasgando o ar, algo que convinha não ignorar. Eles hesitaram, mas a necessidade de descobrir o que estava por trás da porta se tornava mais forte que o receio. Maria, respirando fundo, empurrou a porta que se abriu devagar, revelando um corredor estreito e mais escuro. Alguns pontos de luz pareciam dispersos, como lanternas solitárias no túnel. Vamos juntos, murmurou Maria, enquanto estendia a mão e um a um, eles avançaram. À medida que se moviam, a pressão aumentava.
Era como se a própria casa estivesse observando. Cada passo ressoava como um tambor, e do outro lado um quase inaudível sussurro parecia ecoar, como se alguém ou algo quisesse se comunicar. Está ouvindo isso? Ana sussurrou, os olhos arregalados. O que será? É só o vento ou alguma coisa nossa imaginação? Lucas disse com um sorriso nervoso, mas logo sua voz sumiu diante da crescente súplica que surgia do corredor. Quando já estavam quase no fim, Maria não conseguiu conter a curiosidade. E se estamos prestes a descobrir algo sobre nós mesmos? Algo que pode mudar tudo? Ana olhou para ela. Você está certa, mas e se o que encontrarmos não for o que esperávamos? E se nos afastar de quem pensamos que éramos? Mas não havia mais tempo para pensar. Com um movimento quase involuntário, Maria estendeu a mão e empurrou a última porta do corredor. Com um rangido profundo, ela se abriu, revelando um quarto cheio de objetos cobertos de poeira, mas era o que estava ao centro que realmente chamou a atenção. Uma mesa com um diário aberto. Os olhos de Maria brilharam com expectativa. Isso pode ser um diário dela, exclamou. As palavras pulsavam diante dela como uma batida no coração da casa. No entanto, enquanto ela se aproximava, um novo estrondo ecoou, não mais do corredor, mas de dentro do quarto. Um estalo profundo reverberou pelas paredes, e eles sentiram que estavam prestes a ser envolvidos em algo maior do que apenas uma busca por respostas. Maria, cuidado! Lucas gritou enquanto uma sombra se projetava para fora da janela, ameaçadora, como um aviso de que o que estava por vir poderia ser ainda mais intenso do que eles supunham. O desfecho da verdade se aproximava, mas o que mais haveria para descobrir? O impacto do grito de Lucas ecoou no coração de Maria. A sombra na janela cresceu, como se quisesse engoli-los. O ar ficou carregado, e ela sentiu um frio na espinha. O que foi isso? Sussurrou Ana, assustando-se ainda mais ao perceber que a luz fraquinha estava piscando. Precisamos entrar. Agora. Maria respondeu, deixando de lado o receio que a envolvia. O diário estava ali, despido de segredos, esperando por eles. Com um movimento brusco, ela atravessou o espaço e foi em direção à mesa, ignorando que a medo poderia estar acontecendo ao seu redor. As páginas do diário estavam amareladas pelo tempo, mas as palavras pareciam dançar diante de seus olhos. Maria fez uma leitura ansiosa, enquanto Lucas e Ana olhavam a situação com cautela, prontos para saltar a qualquer sinal de perigo. Escutem isso. Aqui fala sobre um amor escondido, e também algumas passagens sobre uma casa antiga, uma herança perdida. Ana, ainda inquieta, não pôde conter a vontade de saber mais. E se essa herança não for só um bem material? E se o que está aqui for mais sombrio do que pensamos? A incerteza na voz dela retumbava. Mas e se for a chave para entendermos nossa história? Precisamos saber a verdade, Maria insistiu, seus olhos ardendo com a determinação de quem busca um passado perdido. A sombra na janela parecia ter vida própria, pulsando a cada batida de seu coração. Com um gesto rápido, Maria virou a página do diário. Ali uma nova entrada chamava sua atenção. Com letras até então invisíveis, as palavras começaram a se revelar lentamente. Eu escondi a verdade abaixo da casa. A fechadura guarda mais do que segredos, guarda o meu coração. Vocês estão ouvindo isso? Maria mal podia acreditar nas palavras que saíam da boca da avó falecida. Ela menciona algo sobre uma fechadura. O que pode ser? Sem paciência, Lucas avançou um passo. Talvez esteja ligada ao que vimos lá em cima, o sótão. Se a casa tem outra entrada ou outro espaço secreto, talvez possamos descobrir o que essa fechadura esconde. Ana franziu o senho, hesitante. Mas e se alguém mais estiver lá? E se essa fechadura for uma armadilha? A ideia aterrorizou Maria, mas a vontade de descobrir o que estava escondido era mais forte. Podemos nos dividir. Um de nós fica com o diário e os outros vão até o sótão. Nós podemos fazer isso. Sua voz exalava coragem. Lucas olhou para Maria, os olhos iluminados pela chama da aventura. Vamos! E se algo der errado, gritem. A gente se encontra de qualquer jeito. Maria, Ana e Lucas encararam um ao outro. A determinação estampada em seus rostos era contagiosa. Naquele instante eram mais do que irmãos, eram caçadores de segredos. Ana ficou com o diário enquanto os outros começaram a sair do quarto. O vento uivava como um aviso, mas a adrenalina empurrava cada um deles na direção do sótão. Subiram as escadas trêmulas, fazendo barulhos que reverberavam pela estrutura da casa. O espaço estava em completo silêncio, quase como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Ali, Lucas apontou para a porta do sótão, os batimentos de seu coração ecoando na tensão do momento. Mas ao se aproximarem, o medo se consolidava.
A chave poderia ser a resposta ou um convite para o abismo. Ana olhou para o diário e leu em voz alta. O que se esconde no sótão pode mudar tudo. As mãos de Maria tremiam enquanto ela puxava a maçaneta. E aquela sensação familiar e estranha ao mesmo tempo fazia seu coração acelerar. O próximo movimento poderia desvendar tudo ou enterrar a verdade ainda mais profundamente. O que exatamente estava aguardando por eles atrás da porta do sótão? As respostas pairavam no ar pesadas, esperando para serem reveladas. A porta do sótão rangeu, e um cheiro de madeira envelhecida invadiu o ar. Maria trocou um olhar nervoso com Lucas. Ana, segurando o diário firme como se fosse um escudo, acompanhou cada movimento diante da porta entreaberta. Quando Maria finalmente empurrou a porta, o rangido parecia um grito na solidão daquele espaço. A luz fraca da lanterna de Lucas iluminou uma escada íngreme que levava a um ambiente empoeirado e bagunçado. Ao contrário do que esperavam, não havia monstros ou sombras malignas, mas uma atmosfera carregada de mistério, como se cada objeto ali tivesse uma história a contar. Maria respirou fundo e subiu os degraus, um passo de cada vez, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. O sótão estava abarrotado de coisas antigas. Móveis cobertos por lençóis brancos, caixas recheadas de documentos amarelados, e prateleiras repletas de objetos esquecidos. O coração dela disparava. Onde estará a fechadura? O que será que encontramos aqui? Ela mal conseguia conter a inquietação. Lucas apontou para uma pequena mesa no canto. Em cima dela, uma caixa de madeira ornamentada parecia brilhar sob a luz da lanterna. As gravuras antigas contavam histórias que apenas a poeira sabia. Por que teriam deixado algo tão precioso aqui? Ele murmurou, enquanto se aproximava. Ana seguiu Lucas, os passos lentos, mas a curiosidade levava-a adiante. Ao se aproximarem da mesa, perceberam que a caixa tinha um fecho, como se convidasse a ser aberta. Pode ser a fechadura mencionada no diário. Maria exclamou, seus olhos brilhando de emoção. Vamos ver o que tem dentro. Lucas, hesitante, segurou a caixa. E se for um erro? E se a verdade não for o que queremos ouvir? A dúvida escorreu de sua voz, mas a determinação de Maria se erguia acima das incertezas. Precisamos saber. É hora de enfrentarmos o que está guardado. Com um forte movimento ele abriu a caixa. O som do estalo ecoou pelo sótão e uma nuvem de poeira subiu, dançando na luz. No fundo da caixa, uma carta antiga cuidadosamente dobrada esperava por eles. Maria estendeu a mão e a pegou, o papel se desintegrando levemente sob seu toque. Enquanto desdobrava a carta, suas mãos tremiam. As palavras escritas com uma caligrafia fluida e elegante começaram a aparecer. Meus amores, se vocês estão lendo isso, é porque o passado ainda vive na memória da casa. O que eu escondi abaixo dela é um legado de amor e dor. Ana olhou para Maria com os olhos arregalados. Você sente isso? Como se ela estivesse falando com a gente. Maria leu em voz alta, cada sílaba reverberando na pequena sala. Procurem por uma chave de ouro, enterrada sob as raízes da árvore mais antiga no quintal. Ela é a ligação entre o que foi e o que pode ser. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, como se as palavras pudessem moldar o futuro deles. O que poderia significar ter aquela chave? O que mais poderia estar enterrado sob a casa que pertencera à sua avó? Precisamos ir até a árvore. Agora, disse Maria com uma determinação renovada. A tensão misturada com uma expectativa crescente fazia seu coração acelerar. Mas antes que pudessem se mover, um barulho brusco lá embaixo fez a casa tremer. Eles congelaram, e o olhar de todos se encontrou, uma onda de medo misturada à adrenalina percorrendo o ar novamente. O que foi isso? Ana sussurrou, sua voz carregada de ansiedade. O que mais poderá estar esperando por nós? O que mais a casa ainda esconde? O mistério só aumentava, e o tempo parecia correr enquanto a tensão se instalava. Descer até a árvore significava desvendar mais segredos, mas havia algo mais nelas do que podiam imaginar. O que estava realmente à espreita na casa? Seria apenas o passado chamando ou algo mais sombrio? Vamos, agora! Maria exclamou, puxando Lucas e Ana em direção à escada. O que encontrariam no quintal poderia mudar tudo. As escadas rangiam sob os pés apressados de Maria, Lucas e Ana, como se a casa estivesse tentando segurá-los, relutante em deixá-los escapar. O coração de Maria batia com força, a adrenalina pulando entre sua determinação e o terror que a casa parecia despertar. Quando alcançaram o térreo, o barulho que os assustara agora parecia distorcido, como um eco distante. O que foi aquilo? Sussurrou Ana, olhando para a porta da sala que balançava lentamente, como se algo a estivesse empurrando para fora.
Talvez seja só o vento. Lucas tentou acalmar a amiga, mas mesmo sua voz soava incerta. Maria sabia que não era só o vento. O que quer que estivesse na casa estava ansioso para ser encontrado. Entraram no quintal, e a iluminação da lâmpada na entrada mal iluminava a árvore antiga que se erguia imponente no centro. Suas raízes se espalhavam, como se quisessem agarrar algo. A visão daquele tronco robusto fez o coração de Maria disparar. É aqui, disse, apontando para a árvore, seus olhos brilhando com uma faísca de expectativa. Juntos, eles se ajoelharam, a grama úmida da noite fria sob seus joelhos. As raízes estavam expostas à terra solta, e o cheiro de terra molhada invadia o ar, misturando-se com a sensação de mistério que pairava sobre eles. Maria começou a cavar com as mãos e logo os outros se juntaram. Uma combinação de ansiedade e esperança pulsava entre eles. O que você espera encontrar, Maria? Ana perguntou com a voz trêmula, enquanto desenterrava um punhado de terra. Não sei, mas sinto que essa chave pode nos ligar a algo maior. A nossa família, a nossa história. Algo que precisamos entender, Maria respondeu, sem desviar os olhos do solo. Depois de alguns minutos de trabalho duro e silencioso, Lucas começou a tatear algo diferente. Parece que tem algo mais aqui. Ele logo se debruçou, escavando com mais vigor. Então, de repente, uma luz dourada começou a brilhar através da terra. Era uma pequena caixa, ornada com inscrições que reluziam sob a luz da lua. Olha! Maria gritou, a excitação tomando conta de seu corpo como eletricidade. Quando Lucas puxou a caixa para fora, uma corrente de vento arrepiante soprou pelo quintal, novamente deixando o trio em alerta. Maria sentiu um frio na espinha enquanto a caixa parecia pulsar com uma energia própria. Era como se fosse uma manifestação do passado, alcançando os presentes. Isso é meio assustador, Ana disse, a voz suavemente tremulando. O que vamos fazer com isso? Precisamos abrir, Maria afirmou, sua voz firme. É a única maneira de sabermos o que está acontecendo. O que nossos ancestrais deixaram para nós. E se for perigoso? Lucas questionou, a preocupação lhe preenchendo os olhos. Eu não posso ter medo agora. Temos que descobrir a verdade, e enfrentar qualquer coisa que venha com isso, disse Maria, resoluta. Com uma respiração profunda, ela apertou a caixa contra o peito, sua mente fervilhando com pensamentos sobre a avó, a história da família e o porquê de tudo estar escondido. A sensação de um legado esperando para ser revelado era quase palpável. Era como se todos os segredos da casa estivessem guardados dentro daquela caixa. Seria o que ela precisava abrir, não apenas para descobrir sobre sua família, mas para entender a si mesma. Vocês estão comigo? Ela olhou para os amigos, seu olhar cheio de determinação. Estamos juntos, Lucas respondeu, e Ana acenou em concordância, a coragem lentamente superando o medo. Então vamos. Maria soltou decidida, iniciando o movimento para abrir a caixa, quando novamente um barulho inesperado fez a casa ressoar. A porta da casa estourou em um estalo. Eles trocaram olhares preocupados, a adrenalina do momento escalando mais uma vez. O que mais poderia estar à espreita? E o que aquela caixa revelaria sobre os segredos da família e o passado que eles estavam prestes a enfrentar? Maria, Lucas e Ana hesitaram, o adrenalina pulsando em suas veias. O eco da porta batendo ecoou em suas mentes, mistura de medo e determinação. Eles olharam para a caixa dourada em suas mãos, como se aquilo pudesse levar a verdade sobre tudo que havia sido guardado em segredo. Vamos, precisamos abrir isso agora, Maria sussurrou, já a ansiedade quase martelando em sua cabeça. Com um movimento cuidadoso, ela começou a soltar a delicada fita que envolvia a caixa, e o que parecia ser uma eternidade se passou enquanto as expectativas cresciam. O toque da madeira era frio, e a sensação era como se a casa inteira prendesse a respiração, pronta para revelar o que estava oculto. Finalmente, a tampa se abriu lentamente. Uma luz suave emanou de dentro, refletindo nos rostos atordoados dos jovens. Dentro da caixa, em cima de um tecido de veludo azul, estava a chave de ouro. Era pequena, delicada e brilhava como se estivesse esperando por aquele momento. Maria assegurou, sentindo o metal frio contra a pele. Essa é a chave que menciona no diário, disse com os olhos brilhando de emoção. Mas também havia um pedaço de papel amarelado que logo Maria desdobrou. Esse é um testamento, leu em voz alta, seu coração pulando ao reconhecer a letra cuidada de sua avó. E aqui diz que a chave é para algo escondido sob a casa, um espaço onde ela guardou tudo que realmente importava. O que viria a seguir poderia lhes devolver não apenas a história, mas também unir a família que nos últimos dias enfrentou dilemas e disputas. Precisamos voltar lá para dentro, a determinação preenchia o tom da voz de Lucas. É um chamado. Precisamos descobrir o que é.
Antes que pudessem tomar qualquer decisão, um vento gelado soprou pelo quintal, trazendo consigo um sussurro de saudação ou talvez um aviso. Está cheirando a tempestade, Ana observou, observando as nuvens pesadas se reunirem sobre eles. Vamos entrar antes que a chuva chegue, mas com calma, sugeriu Maria, já imaginando como seria abrir o lugar que guardava as verdades da família. Com a chave em mãos, seguiram rapidamente para dentro da casa, prontos para cada passo que a conduziria ao que estava escondido sob seus pés. Subiram novamente as escadas, a tensão fazendo cada som parecer mais alto. Ao chegarem no corredor, as sombras pareciam vibrar, como se a casa estivesse viva, reagindo à descoberta que estavam prestes a fazer. O par de olhos ansiosos trocava expressões de esperança e curiosidade, enquanto pararam diante da porta que levava ao subsolo. É aqui, Maria declarou com firmeza, seu coração batendo pesado. Colocou a chave na fechadura de ferro de uma porta antiga, uma borda de nostalgia alinhada em seu rosto. Vamos descobrir o que a casa está escondendo. Com um giro suave, a porta rangeu, abrindo-se com um sussurro, como a própria casa se abrindo para suas memórias. Assim que entraram, uma escuridão intensa se abateu sobre eles, mas logo as lanternas iluminaram o espaço, revelando paredes de pedra e objetos antigos cobertos de poeira. No centro do cômodo, uma caixa poderosa e ainda maior aguardava. Ela era feita de um material escuro, quase opaco, com desenhos esculpidos que se misturavam à madeira envelhecida. Vamos abrir, murmurou Lucas, seus olhos arregalados de expectativa. Com a chave de ouro em mãos, Maria aproximou-se, segurando a respiração enquanto se inclinava para inserir a chave. O clamor do mecanismo de abertura foi como um trovão, e o aroma do passado quase seco preenchia os sentidos. Assim que a tampa se elevou com um estalo reverberante, o que encontraram dentro trouxe lágrimas aos olhos de Maria. Eram fotos, documentos, cartas, todas relíquias de um passado que falava sobre seus ancestrais, sobre sacrifícios, lutas e amores perdidos. Histórias que finalmente poderiam unir a família. A voz de Ana, agora suave e tocada, ecoou enquanto examinava uma das cartas. Olhem isso. Ela fala sobre como a família é a verdadeira herança. O que vale são as memórias e como essas memórias moldam quem somos. Maria se virou para os filhos, agora com um entendimento profundo em seu olhar. O que aprendemos aqui é maior do que qualquer riqueza material. O que importa é a união, as histórias que construímos juntos. A atmosfera mudou. A tempestade que se aproximava lá fora não era mais uma ameaça, mas sim um símbolo de renovação. O passado agora iluminava o presente, e uma nova esperança brilhava através das sombras da memória familiar. Maria, Lucas e Ana, unindo as mãos em um círculo, sentiram que aquele momento era mais do que um fechamento, era o começo de um novo capítulo. Encarando a tempestade que rodopiava do lado de fora, encontraram força na história que agora poderiam contar juntos. Essa herança é nossa e sempre será. Maria sorriu, com lágrimas de felicidade misturando-se ao sorriso radiante de seus filhos. Eles poderiam não ter muito dinheiro, mas tinham a riqueza de uma família unida. Ao deixarem o subsolo, o som da tempestade tornou-se um suave murmúrio, aliviando a pressão que antes pesava sobre eles. O lar que tinha sofrido tantos conflitos agora era palco de renovo, e as paredes da casa prometiam um futuro de amor e compreensão. Essa jornada os transformará. E a verdadeira herança era mais do que a casa, era a união, a família e a história que escolheram resgatar. A história chegou ao fim, mas uma nova era começava. E agora, para você, querido espectador, este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam se conectar com essas histórias. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos espalhar essas transformações e essa mensagem de amor e união.